Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler apenas um versículo e os irmãos podem sentar, amém? Gênesis. Quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você não encontrar de trás para frente, você vira a Bíblia, ele é o primeiro também. Capítulo 1, versículo 26. Amém? Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Amém. Só até aí, podeis aceitar. Pode fechar sua Bíblia. Glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Falei para o pastor Renato que a introdução vai ser 40 minutos. A segunda parte mais 40 e o término uns 60, tá bom? Vou ser breve hoje. Quero trazer para os irmãos uma analogia que o Senhor tem colocado no meu coração há alguns dias, que fala sobre Adão. Todos sabem quem foi Adão, mas poucos conhecem de verdade a história de Adão. Deus Todo-Poderoso sofreu uma divisão no céu, e Ele resolveu criar o homem. Tudo que Deus criou na terra, Ele criou com uma palavra: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Mas, no caso do homem, ele fez com as próprias mãos. Fiz algumas anotações aqui. Deus, Ele faz o homem com as suas próprias mãos. Então quer dizer que o homem é importante demais aos olhos de Deus. Não só Ele fez o homem com as suas próprias mãos, como Ele invoca a Trindade para fazer o homem. Quem é a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se Deus ele fosse fazer o homem sozinho, Deus Pai, Ele ia falar: fiz o homem à minha imagem e à minha semelhança. Mas aqui, como eu li o texto, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, quando Deus Ele cria o projeto do homem, quando você olha no espelho, você fala assim: eu não sou ninguém. Saiba que Deus, Ele parou o céu e parou a terra para criar você. Então Deus, Ele falou: olha, eu não posso apenas dizer uma palavra e seja feito homem. Não, o homem tem que ser criado, tem que ser feito à minha imagem, é a minha semelhança, feito pelas minhas mãos. O homem está pronto. Deus pega o barro e faz o homem. Alguns historiadores dizem que o barro tem o significado de fortaleza. Então Deus cria o homem do barro. O homem está pronto, mas não tem vida. E Ele sopra a vida e o homem vive. O que é importante nessa mensagem é que Adão ele não nasceu de uma mulher como nós nascemos. Adão nasceu das mãos do próprio Deus. Adão ele era semelhante a Deus. Deus colocou Adão como um governador da terra. Adão ele tinha autoridade sobre os animais, sobre as plantas, sobre as árvores, tudo, a Bíblia relata que tudo estava sobre o domínio de Adão. Adão não era um homem qualquer.
quando Deus faz Adão, eu acredito que Ele sente prazer em ver Adão. E isso começa a causar ciúmes numa certa pessoa que outra hora tinha quase a mesma função que Adão. Lúcifer. Lá no céu, ele era como Adão aqui na terra. Ele conversava com Deus. Ele tinha as funções celestiais. Ele era um anjo poderoso no céu. Mas a ganância tomou conta do seu coração e ele foi expulso do céu e foi lançado na terra. Aí ele passa a ter o nome de Satanás, né? Ao perceber que Deus tinha alguém semelhante a ele, começa a causar mais ira no seu coração. E lá estava Adão, no jardim do Éden. Eu acredito que devia ser fantástico aquele lugar. E eu vi alguns estudos, Adão era um homem formoso, forte, e ele era sobrenatural, ele era um homem diferente. A máquina humana de Adão foi feita para durar a eternidade. Adão foi feito para durar a vida toda. Adão não conheceria a morte. Deus deu livre-arbítrio para Adão, falou: Adão, aqui você faz o que você quiser. Só que aquela árvore ali é a árvore da vida. Aquele fruto ali você não pode comer. Se você comer, você vai conhecer a morte. Adão não entendia o que Deus estava dizendo ao conhecer a morte, porque a morte não fazia parte do corpo, do plano do corpo terreno dele. Então Adão, ele estava ali a dominar a terra. Eu acredito que Adão teve muito trabalho. Ele colocou nome em árvores, nome em animais, e ele domesticava animais. Você vê que a Bíblia já fala aqui animais domésticos. Ele já domesticava animais, e ele também tinha o poder sobre os animais ferozes. Mas Deus percebeu que Adão estava só, que todos os animais que Adão cuidava tinham as suas companheiras, e Adão era sozinho. Para você ter uma ideia, Deus amava tanto Adão, que Adão não precisava entrar na presença de Deus. Deus tinha o prazer em vir até Adão. Deus sentia-se prazeroso em se encontrar com Adão. Privilégio, né? Quanto nós precisamos buscar e adorar ao Senhor, Deus fazia o contrário. Ele descia numa brisa, conversava com Adão, andava com Adão no paraíso. A Bíblia diz que Deus sentia-se prazeroso ao encontrar-se com Adão. Então, Adão adormece. Quando ele adormece, Deus tira uma costela dele. E dessa costela Deus faz a mulher. Eu acredito que quando Adão acordou, foi festa para todo lado. Eu acredito que quando ele acordou, ele falou: é a minha metade. Mais motivos ainda para ele amar o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora Adão já não era mais só. Ele tinha a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e agora tinha uma esposa. E foram se passando os dias, os anos, e vem a serpente e fala para Eva: olha, se você comer esse frutinho aqui, você vai ser igual a Deus, a sua visão vai ser aberta, vocês serão poderosos assim como Deus. Olha como o diabo trabalha. Ele fez a mesma divisão no céu,
oferecendo poder para os anjos. E ele começa a trabalhar no coração de Eva. Eu não acredito que foi assim de primeira. Eu acredito que ele foi conquistando Eva. Acho que um dia ela foi, deu uma comidinha para a cobra. Foi no outro dia. Foram virando amiguinhos, né? E quando eu vi, vou ver minha amiguinha cobra. Aí a cobra falou, não tem problema, só um pedacinho. E vendo alguns relatos, por que ela chama Adão? Porque só foi revelado o fruto daquela árvore para Adão. Só Adão sabia que aquela árvore era a morte. Então, a serpente precisava trabalhar o coração da Eva, para Eva trabalhar no coração de Adão. Talvez se Eva comesse e viesse falar com Adão e Adão chamasse Deus, seria diferente a história. Porque Deus tinha alertado Adão, não tinha alertado a Eva. Mas a serpente, ela é astuta. E a serpente começa a trabalhar no coração de Eva. Eva come, Eva fala assim, Adão, você não sabe o que eu experimentei hoje. E acaba Adão comendo também o fruto proibido. Na verdade não era proibido, era uma escolha. Deus deu livre-arbítrio para Adão, ele comia se quisesse, mas ele sabia que ao comer ele teria as consequências. Assim é na nossa terra, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Irmão, posso beber? Pode. Pode fumar? Pode. Eu posso usar drogas? Pode. Posso matar? Pode. Pode roubar? Pode. E o que eu não posso fazer? Você não pode entrar no reino dos céus, mas poder fazer você pode. E tudo que você faz lhe traz uma consequência. A pessoa que rouba vai presa. E tudo o que você faz tem uma consequência. Se você ama, você é amado. Se você odeia, você é odiado. Se você trata bem, você é bem tratado. Se você maltrata, você é maltratado. Então, muitos dizem, o fruto proibido. O fruto não era proibido. Deus só falou, eu não quero que você coma esse fruto. Mas se você quiser comer, terá morte. Deus não falava de uma morte carnal. Falava de uma morte espiritual. Eu acredito que eles tiveram muitas conversas. Olha, Adão, acho que Adão perguntava, porque o homem é curioso. Mas Deus, e se eu comer, o que acontece? Adão, é algo que você vai descobrir se comer. Eu fosse você, eu não comeria. Eu acho que é mais ou menos assim. Se você trabalha numa empresa, você toma conta do dinheiro da empresa. Você tem acesso a esse dinheiro. E você chegar para o seu chefe, se sumir aqui 100 mil reais, o que acontece? Bom, eu acho melhor você não descobrir, porque se você descobrir, então ele não precisa falar com todas as letras. Bom, se você quiser descobrir, você vai saber o que acontece. E lá vai Adão e come. Imediatamente, a malícia toma conta do coração deles. Já não são mais homens sobrenaturais. O coração deles já era malicioso. Porque quando Deus desce no jardim e chama Adão, cadê você? Ele fala, Deus, estou com vergonha, porque estou nu. Deus olha para ele e fala assim, mas quem falou para você que você está nu? Então, eu acredito que ali acontece um diálogo entre eles, e Deus fala, olha, eu nunca te proibi de nada, aqui você tinha tudo, você era o governador dessa terra, você dominava tudo, eu vinha te ver, Adão, a minha presença estava com você todos os dias, a partir de hoje você estará
sozinho. Essa terra não te pertence mais. Eu acredito, irmãos, que os animais traziam comida para Adão, sabia? Porque Deus disse que Ele era poderoso sobre os animais. A partir de hoje, filhão, é você e Eva. E buscando um pouquinho mais, eu acredito que Caim já era nascido. Porque Deus, Ele fala assim: e a partir de hoje, as suas dores de parto aumentarão. Não é algo que é concreto afirmar, mas se aumentarão é porque já tinha. Bom, mas eu não estou aqui para discutir sobre isso. Então ele diz que as dores de parto aumentarão, e do suor do rosto ele teria que comer. E a partir daquele momento, um anjo ia tomar conta do jardim, porque ali ele não pertencia mais. Adão dorme no paraíso e acorda na rua, sem eira nem beira. Ele tinha tudo, a presença de Deus. Ele não apenas sentia, ele tinha a presença de Deus. Ele tinha o domínio da terra, ele era o governador da terra. Ele tinha a mulher mais formosa que ele poderia ter. Ele tinha o domínio sobre os animais, ele comia o que ele quisesse comer. Mas ele escolheu fazer o jeito mais difícil. Ele escolheu fazer o que não devia, e por isso foi sentenciado. Aí está a analogia que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Muitas vezes nós falamos: nossa, é tão difícil ter as coisas. Por que, Senhor, é tão difícil? A gente luta, não existe momento de tranquilidade, não existe estabilidade. Quando a gente acha que está estável, começa de novo. Foi uma sentença que o nosso pai Adão deixou para nós. Adão tinha tudo e escolheu não ter nada. Foi escolha. A nossa vida é feita de escolhas. E aí tem um outro homem que eu quero trazer para a gente analisar. Mas antes, Deus pega aquela serpente e fala para ela: agora você está amaldiçoada, agora você vai passar a rastejar sobre a face da terra. Historiadores dizem que a serpente tinha patas, ela andava. Tanto que a serpente é o único animal que tem esqueleto ósseo que rasteja. Porque ela foi sentenciada por Deus por ter traído o próprio pai. Adão tinha tudo e ficou sem. Por quê? Porque o destino foi ruim com ele? Ai, o destino, tudo que é de ruim acontece comigo. São as suas escolhas que levam ao seu destino. Ah, mas isso aconteceu porque Deus é ruim? Não. Você escolheu. Por algum, faz uma time, pega a sua time lapse e olha lá, a escolha que você fez te trouxe exatamente aonde você está hoje. E tem um homem que foi o oposto de Adão, José do Egito. José, quando nasceu, foi invejado pelos seus irmãos, porque ele era filho da mulher amada de Jacó. Jacó trabalhou anos para ter Raquel, e quando nasce, era filho da mulher amada dele, então ele tinha algo diferente com Jacó. Jacó e Benjamim. Porém, quando nasce Benjamim, Raquel morre. Olha que coisa, né?
Então o apego por esses filhos aumentou mais ainda, porque além deles serem os filhos da mulher amada, a mulher amada morreu. Então agora eles são os xodós de Jacó. Isso começa a causar ciúmes no coração dos irmãos mais velhos. E Jacó dá uma túnica para José, como forma de amor. Naquela época as túnicas custavam muito caro. E os irmãos se sentiram ofendidos com aquele presente do pai para o irmão. E o irmão começa a ter uns sonhos. Inocentemente ele revela para todo mundo. Fala: olha, eu sonhei que o sol e a lua se dobravam perante mim. Aí o pai olha para os filhos olham para o pai. Quem ele acha que é? Ele é o mais novo, a gente vai ter que se dobrar perante ele? E começa uma intriguinha no coração. E quando ele menos espera, os irmãos fazem uma reunião e querem matá-lo. Aí tem um lá que fala assim: vamos matar não, vamos só vender ele como escravo. E eles pegam o irmão, vendem como escravo e falam para o pai que um animal feroz, selvagem, comeu ele. O pai que esperou tantos anos para ter a mãe deles, agora tem que lidar com a morte do filho também. E ele é levado como escravo e é vendido no Egito. O que ele fez para merecer isso? Nada, nasceu. Aí ele é levado, aí um homem poderoso chamado Potifar se interessa por ele, porque ele tinha uma linhagem diferente. Ele era diferente. Ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. E ele começa a trabalhar de empregado na casa de Potifar. Um rapaz que era de uma linhagem, de alta linhagem, de Jacó. Começa a trabalhar de empregado para egípcio. É vendido como escravo, depois torna-se empregado egípcio. E ele começa a trabalhar. Mas quando nós somos fiel ao Senhor, não importa onde nós estamos, Deus, Ele nos honra. E mesmo ele sendo escravo, mesmo ele trabalhando lá como empregado, Deus estava honrando José. Porque José, meio às tribulações, em meio às tempestades, ele continuava fiel. E ele está lá na casa de Potifar, e ele começa a crescer lá dentro. E lembra, toda vez que um crente começa a sobressair, o diabo fica com ciúmes. Ficou lá com Adão, e ficou também com José. Chega a mulher de Potifar e fala: José, tu é um gatão. E eu lhe quero, José. José fala: olha, Potifar me deixou governar a sua casa inteira, mas isso não me dá direito à sua esposa. E pelo que eu entendi, não foi uma, não foi duas vezes, foram várias e várias vezes. E ela começou a armar uma situação para José. Eu acho que ela não tinha mais o que fazer, ela falava assim: quando José pensar, eu pego. E ela começou a trabalhar, e José certa vez estava sozinho. Eu acredito que deveria ser como se fosse um palácio a casa de Potifar, eu imagino, com vários empregados, soldados, seguranças. E ele está lá fazendo a contabilidade, ela vem toda bonitona, só de lençol, né? José. E ele novamente fala para ela: olha, eu sou fiel a Potifar. Eu não posso. E eu estou fiel ao meu Deus também. Meu Deus me colocou aqui, eu não posso trair a confiança de Potifar, nem pecar contra o meu Deus. E ele sai correndo. Quando ele sai correndo, a bendita túnica fica na mão dela.
Se José soubesse que uma túnica ia trazer tantos problemas na vida dele, ele usava camiseta. Acho que foi aí que foi inventada a camiseta. Foi inventada por José. E ela o acusa de estupro. José é preso de novo. Mas quando ele teve a oportunidade de fazer como Adão, olha, Potifar falou: tudo aqui é seu, José, menos a minha mulher. Deus disse para Adão: tudo aqui é seu, Adão, menos aquela árvore pertence a mim. Adão e Eva foram justamente na árvore. José fez o oposto, José fugiu da árvore, e mesmo assim ele foi sentenciado. José é preso, a reputação de José é jogada no ralo, e mesmo assim ele continua adorando e bendizendo o nome do Senhor. O crente, quando ele é fiel ao Senhor, mesmo em meio a tribulações, tempestades cotidianas e lutas e adversidades, Deus está presente com ele. Porque você não passa a luta sozinho, porque Deus está com você. Mas ele aprendeu com Adão que ele não pode dar tudo de mão beijada para o homem. Acabou. Olha, eu criei o homem, eu dei tudo, ele me traiu. Eu não vou dar nada para ver o que sai. Deus diz: eu não vou te abandonar, José, mas também não vou te ajudar. Eu estou aqui, mas é sua conta em risco. E José tem uma terça parte do livro de Gênesis. A história de José é grande. E de Adão, pequena. E eu começo a analisar aí o poder de Deus quando nós somos fiel a Deus. José entra no cárcere, entra na prisão, acusado de estupro. E não era qualquer mulher, era a mulher de Potifar. E ele está lá. Passa um ano, passa 2, passa 3. Ele começa a se destacar na prisão. Olha como são as coisas. Ele começa a se destacar na prisão. E o carcereiro fala para ele: ó, José, eu preciso sair, toma conta aí da cadeia para mim que eu já volto. Ele começa a tomar conta e administrar a prisão. A prisão nunca tinha sido tão bem administrada quanto nos tempos de José na prisão. Quando você tem um propósito de Deus na sua vida, não importa onde você estiver, você vai ser honrado, você vai ser luz, quer que seja onde você estiver. Bebi uma aguinha aqui e minha voz está. Batom da Thalita no copo. Não, pode deixar, pode deixar. E ali está José do Egito, José da prisão. Se fosse hoje, com a internet, você viu José? Filho de Jacó? Estuprador. Já estava lá. Olha lá o crente, julgado, né? Já estava na mídia, o pessoal já estava com a foto dele estampada nos muros. Forca José, forca José. Mas José, ele continua buscando ao Senhor, independente do que está acontecendo do lado de fora. Irmãos, não importa o que está acontecendo lá fora, continua orando, continua buscando. Ah, mas irmão Salomão, está caindo granizo lá fora. Continua orando, continua buscando. Se está ruim assim, imagine se você abandonar a fé. E lá estava José: Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada, mas louvado seja o teu nome por eu estar aqui. Vou continuar te orando, vou continuar fazendo a tua obra, vou continuar buscando. E ele começa. José tinha visões, e ele interpreta os sonhos, e ele interpreta o sonho de 2 homens que estão ali na cadeia com ele, que um ia morrer, e o outro ia ser honrado, para encurtar a história. Aí aquele homem que ia ser honrado,
é honrado. E aquele homem que ia ser morto é morto. Aí ele fala para aquele homem: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não esquece de mim. Fala para mim, fala de mim lá para o faraó. Fala que eu estou preso injustamente. Não, pode deixar, José, eu vou falar assim, fique em paz. Mas quando a pessoa está no bem bom, ela esquece. Quem tem amigos assim, só lembra de você na época de dificuldade. Eu tenho uns 100 assim. Quando uma pessoa já manda uma mensagem no WhatsApp, mas você não vai responder não, eu falei, já sei, vai pedir alguma coisa, certeza. Mas por quê? Meu aniversário não me liga, no dia dos pais não manda mensagem, no Natal não me manda nada, do nada assim ele manda uma mensagem, certeza, o carro quebrou, está precisando de alguma coisa, é certeza. Quem tem gente assim na vida? Todo mundo tem, não tem? E na hora que aquela pessoa está bem, ela nem lembra quem é você. Salomão? Sei não. Eu até conheço esse nome, não é desconhecido. Mas quando precisa, Salomão, meu brother, meu amigo, irmão, você não sabe como é que tá as coisas e tal. Você fala, meu, o que você quer? Fala logo. Vai, eu já sou assim, irmão. Já sei como que é o andar da carruagem. O que você está precisando? Fala aí, fala. Aí eles falam para mais, nossa, você vê, Salomão tá ruim. Não é que tá ruim, que a gente conhece. Aí passou a dor de barriga, já era, não lembra mais de você. Esse foi o cara, José, aconteceu com ele. Enquanto os caras estavam na prisão, José estava tomando conta da cadeia. Eles falavam, nós precisamos se aproximar de José. Porque se a gente se aproximar de José, toma conta da cadeia, ele administra a cadeia, a gente vai ter uma certa liberdade. Certo? Por mais que seja uma liberdade vigiada, a gente vai estar melhor que os outros. Então naquela época lhe convinha estar com José. Mas quando eles foram libertos, que tinha que falar, olha, faraó, tem um cara ali, o cara tem o dom, o cara é usado por Deus, tira ele da cadeia porque ele está lá preso injustamente. Se eu falar isso, eu vou ser preso de novo. Não, deixa José lá. Se ele for inocente mesmo, Deus vai fazer conta dele. As pessoas são assim. E passou 1, passou 2. No segundo ano, depois que o homem tinha saído da cadeia, Faraó começa a ficar perturbado por um sonho. E chama macumbeiro de um lado, e chama do outro, e chama agoureiro, e chama todo mundo que existia no Egito, e ninguém conseguia adivinhar o sonho de Faraó. Aí esse copeiro está chegando, está trazendo lá um negocinho para Faraó, e fala assim, e ouve a conversa, sabe? Fica lá ouvindo. E ele fala, Faraó, tem um cara aí, ele revelou meu sonho, mas não estou te indicando não, viu? Mas ele é bom, o cara é bom. Ele revelou meu sonho e eu estou aqui. Se quiser eu posso trazer ele para cá. Então traz o cara. Quando José chega, parece um mendigo, porque pelas contas ele ficou mais ou menos 10 anos preso. A Bíblia não relata, mas eu fiz alguns cálculos, mais ou menos 10 anos preso. Irmãos, sabe o que é 10 anos? A Júlia tem 10 anos. 10 anos preso. Qual crime ele cometeu? Ser fiel. Aí, ele é chamado, eu acho que o copeiro olha e fala, pelo amor de Deus, faz a barba desse homem, dá um banho nele, e leva ele perante o faraó. Quando ele chega, de cara ele fala, faraó, é o seguinte, eu vou orar e o Senhor vai revelar o teu sonho, porque ele sabia em quem ele cria. Em nenhum momento na Bíblia você acha se lamentando, Senhor, a minha vida toda eu te honrei. Senhor, a vida toda eu bendizo o teu nome. Senhor, a minha vida toda eu entreguei a ti. O Senhor me colocou aqui. Se você achar, eu te dou R$100 agora. Nenhum momento ele murmurou e questionou a vontade de Deus sobre a vida dele. Nenhum momento. Ele continuou,
perseverou, porque ele sabia que o Deus que ele cria era maior do que qualquer circunstância. Um homem que era para ser morto no deserto, era melhor estar preso, ele estava no lucro. E ele ora ao Senhor, e o Senhor revela o sonho de Faraó. Todos conhecem o sonho? Todo mundo sabe qual era o sonho? Eu vou dar só uma passada. Faraó tinha sonhado com 7 espigas magras e 7 espigas bonitas. 7 vacas magras e 7 vacas bonitas e gordas. No sonho dele, as vacas magras engoliam as vacas gordas e bonitas, e as espigas magras e feias engoliam as espigas gordas e bonitas. E Faraó tinha esse sonho todos os dias. E José chega para ele e fala: Faraó, teu sonho é o seguinte: vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. E Faraó fica perplexo, fala: quem é esse homem? Quem é o Deus desse homem? Fala: me diga mais, José, diga mais. E o Senhor, ainda olha o que o Senhor revela para ele. O Senhor revela a estratégia para ele cuidar do Egito. Fala assim: olha, Faraó, e o Senhor me diz que você tem que estocar, fazer um estoque de trigo, porque as nações virão buscar mantimento aqui no Egito. E ele fica olhando e fala assim: que homem sábio. E ele fala assim, ainda José fala assim: o Senhor, Faraó, precisa colocar um homem da sua confiança, excelente administrador, para tomar conta de tudo isso, que Deus vai te honrar. E ele olha para José e fala: José, aonde no Egito eu vou achar um homem com tanta sabedoria que nem você? A partir de hoje, José, aqui no Egito, acima de você só tem eu. Você hoje é o governador de toda essa terra. O homem que estava preso, o homem que foi vendido como escravo, agora era um dos homens mais poderosos do Egito. E hebreu não tinha vez no Egito, ainda era hebreu. Sabe o que eu tenho para te dizer essa noite? Que pode estar difícil, pode estar doendo, mas Deus está trabalhando na sua vida. Ah, mas Salomão, não estou aguentando, Salomão, me sinto preso. Ei, Deus manda te dizer essa noite: eu não te abandonei, eu tenho preparado algo melhor para você. Adão era governador da terra e foi tirado. José era um escravo e agora era governador. Deus faz coisas diferentes, porque Ele quer saber o quanto você está disposto a amá-lo e a honrá-lo. Deus deu tudo para um homem e ele jogou tudo fora. E aquele que nasceu sem nada, passou anos na cadeia, preso injustamente, Deus honrou. Deus quer honrar você essa noite, independente da situação que você está vivendo. Deus manda eu te dizer esta noite: ei, eu sei que você chorou de madrugada, eu sei que você chorou esta noite, mas o meu alívio está chegando para a tua vida hoje. Eu fiz com José, eu vou fazer com você também. E muitas vezes nós achamos que é fictícia a história da Bíblia. E eu não conseguia entender. Falei: mas Adão, o que você fez? Gente, como que vocês imaginam Adão? Eu imagino Adão assim, ó, um alemãozão grandão, forte. Eu acredito que ele pegava o leão: vamos dar uma passeada. O leão passeava do lado dele. E ele trocou tudo isso por quê? Por nada. E sabe qual foi a sentença que ele trouxe para a casa dele? A primeira foi ser expulso do paraíso. A segunda foi o seu filho Caim, o seu primogênito, matar o filho caçula, Abel.
Olha o que ele trouxe para dentro da casa dele. Muitas vezes Deus te dá uma família, muitas vezes Deus te dá um emprego, muitas vezes Deus te dá muitas coisas, e o que você faz? Joga na lata do lixo. Ah, Senhor, eu nem sei porque eu estou aqui, eu nem sei porque eu quero isso, eu prefiro ir para o mundo, eu prefiro jogar tudo para o alto, isso aqui não me vale nada. Vai. Adão achava que ele ia comer o fruto e ia continuar no bem bom. De tardezinha vim trocar uma ideia com Deus, hoje foi maravilhoso. Hoje eu listei não sei quantos bichos, quantos insetos. Mas Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é um Deus de palavra. Adão, tchau, você me decepcionou, Adão. José, você me surpreendeu, José. Você teve tudo, José, para desistir de mim, e mesmo assim você esteve comigo. A partir de hoje, José, eu estarei com você até o findar dos tempos. Esta noite, Deus te coloca como José, está te levantando perante os grandes. Ah, mas Jesus, eu sou pequeno, ninguém me enxerga. Esta noite Deus está te colocando no meio dos grandes. Ah, Jesus, mas eu me sinto perdido, eu me sinto preso, eu me sinto angustiado. Continua adorando, porque quem honra sou eu, diz o Senhor esta noite. Eu, Salomão, não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor essa noite está te dizendo: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não jogue fora aquilo que eu te dei. Seja honrado, seja grato, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele tem coisas grandes para te oferecer, ainda em vida, irmão. Esquentou aqui. Muitas vezes, nós estamos como Adão, mal acostumados, tudo na mão. Ah, o Senhor me deu, não ligo. Ah, família o quê? Igreja o quê? Não, cansei de tudo isso. Vai lá, vai experimentar o fruto proibido, mas não diga que foi lhe avisado. Depois, acho que Adão viu o portão do paraíso fechando e falou: o que eu fiz? Eva, o que nós fizemos, Eva? Aí tiveram que construir um barraco no meio do deserto. O primeiro sem teto do mundo foi Adão. Criou o movimento MST. E sabe o que é interessante? Quantas favelas as pessoas tiram a favela e dão apartamentos, casas para as pessoas. Sabe o que elas fazem? Vendem e volta para a favela. Espírito de Adão, sai! Deus te deu um paraíso. Não jogue fora aquilo que Deus te deu. Muitas vezes a gente olha e fala assim: eu não tenho nada. Então faz uma analogia da sua vida 10 anos para trás, o que você tem hoje e o que você tinha. Agradeça. Às vezes a gente só olha o hoje, né? Ah, hoje, Senhor, podia estar melhor, né? Ah, podia estar melhor, né, Jesus? Podia ter um carrinho melhor, podia ter uma casinha melhor, mas você não tinha nada. Eu te proporcionei, continua, que eu vou te proporcionar coisas maiores. Tem um menino que eu conheço, ele tem um carrinho velho, mó daorinha o carrinho. Falei para ele: por que você não arruma o carro? Não quero saber mais dessa lacraia aí não. Por quê? Meus amigos têm tudo carro novo, eu ando no carro deles, mano. Vou arrumar esse carro velho para quê? Falei: você acha que Deus vai te dar o quê? Você não cuida nem disso daí que Deus te deu? Você acha que Deus vai te dar algo melhor? Tá lá, abandonado.
Como é que Deus vai dar algo melhor, se Ele não cuida nem daquele pequeno que Deus deu? Como é que Deus vai te dar uma mansão, se você não limpa uma casa de 2 cômodos? Como é que Deus vai te dar uma BMW, se você não paga um IPVA de um Corcel? Senhor, me dê condições para ter algo melhor. Faça daquilo que você tem coisas grandes. Eu tenho um carrinho velho, eu vou cuidar dele, porque Deus vai me dar algo melhor. Aí Deus está olhando lá do céu e fala assim: olha como Ele é cuidadoso, olha como Ele é nojento com as coisas que eu dou para Ele, olha como Ele cuida, olha como Ele trata bem, vou dar um melhor. Ele está com um carrinho velho, mas olha o amor que Ele tem pelo aquele carrinho velho. Ele lava, quando bate Ele manda arrumar, olha, quando quebra Ele já faz uma manutenção, olha só. Anjo, vai lá, entrega a benção para ele lá, vai. Agora você tem um carro, essa lata velha, lixo, isso aqui não é benção não, isso é maldição. Senhor, até quando eu vou ficar nessa vida? Senhor, até quando? O cara tem uma camisa só. Aí ele: Senhor, só tem essa camisa, tá vendo, Senhor, só tem essa. Mas ele não lava nem a camisa que ele tem, não penteia o cabelo, não faz a barba, não escova os dentes. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa assim, irmãos? Porque se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e a gente não cuidar do templo do Espírito Santo, a gente vai cuidar do quê? Às vezes você vê a pessoa na rua, parece que foi para uma guerra, voltou da guerra, o ônibus passou por cima, quando chegou em casa tomou 3 tiros. E isso é só 10 da manhã. Como é que pode? A pessoa não consegue cuidar dela mesma. É difícil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele diz: tem de bom ânimo. Quando você vir para a casa do Senhor, fala: Senhor, aqui minha melhor roupa para ir para a tua casa, Senhor, meu melhor perfume para ir para a tua casa, Senhor, eu estou penteando o cabelo porque eu quero chegar na tua casa e oferecer um louvor perfeito e agradável a ti, Senhor. Senhor, eu vou escovar os dentes, porque vai que um anjo vem trazer uma bênção para mim. Já pensou, irmãos? O anjo Miguel vem para acabar com aquela guerra espiritual na sua vida, você dá um glória e o anjo cai deitado. Aí Deus fala assim: não, deixa, está sofrendo porque merece. Entende como é que é? Se você for um pai, quase todo mundo aqui é, aí você olha para o seu filho, você dá um carrinho para ele, ele fala assim: não quero esse lixo não. Aí você fala: mas paguei 100 conto nesse carrinho, não era esse que eu queria. Você vai dar outro cascudo. Não, fala: é? Tá bom. Aí chega no outro: pai, sabe aquele carrinho que você me deu? Então, queria outro. Queria? Não me recordo. Vai ficar sem. Porque não cuidou daquele primeiro. Então é Deus falando para você hoje: cuida daquilo que eu te dei. Não joga para cima aquilo que você conquistou por intermédio da minha presença. Posso te dar coisas maiores, mas cuida daquilo que eu te dei. Eu vou encerrar, irmãos. Eu não sei porquê, mas o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. E já faz alguns dias, o Senhor me trazia claramente a pessoa de Adão do lado esquerdo e a pessoa de José do lado direito. 2 pessoas, 2 governadores, mas um saiu do nada e o outro saiu de tudo. E muitas vezes nós somos o Adão da história. Às vezes a gente quer ser o José: ô Senhor, eu estou sendo preso, estou sendo enclausurado. Mas na verdade você não é José não, você é Adão. Se você está jogando tudo aquilo que Deus te deu e está querendo cair fora do paraíso,
que nesta noite você possa fazer uma reflexão: Senhor, quem eu sou? Se eu tenho sido Adão, tenho jogado tudo aquilo que Deus me deu na lata do lixo, Senhor, tira isso de mim. Eu quero ser José, Senhor, eu quero ser honrado. É mais fácil você perdoar ou você pedir perdão? É mais fácil perdoar. Pedir perdão dói mais, não é? E nessa noite, você faça essa reflexão: Senhor, quem eu sou? Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos. Sonda-me, para que eu possa ser quem realmente eu sou. E eu quero ser na Tua presença, Senhor. Talvez Adão achou que ia ser a quarta pessoa. Não seria mais a trindade, seria a quardade, sei lá, quarteto. Talvez ele achou que ele se tornaria um Deus. Talvez ele achou que comendo aquela maçã, pronto, agora eu vou criar uma terra para mim. Mas ele já tinha. E o que ele fez? Perdeu. Que nessa noite você não perca aquilo que Deus te deu. E se você está sofrendo, está achando que tudo acontece com você, se prepara, porque Deus vai te honrar logo logo. Amém? As palmas louvam ao Senhor.